Olá, gente. Eu sou Fernanda Tartaglia, eu sou psicóloga do esporte e eu vim aqui como responsável apresentar um pouquinho do Mind Wolves para vocês. Então, no nosso mundo Mind Wolves, nós temos psicólogas e também pessoas da área da educação física, técnicos que se interessam em discutir a área da psicologia, e também uma instrutora de yoga que vem trazer um pouco desse mundo nessa contribuição. E aí, quando a gente está falando do Mind, a gente está falando da integração, na verdade, de várias áreas. Quando a gente olha para a educação física e para a ciência do esporte, eles têm um campo de conhecimento que vai se unir aqui no nosso mundo à área da psicologia e da neurociência. Então, a gente entende que o nosso objetivo aqui é unir todo esse campo de conhecimento para trazer ferramentas para a gente trabalhar esses aspectos quando a gente está falando dos jogadores e dos treinadores de basquete. E quando a gente está nessa intersecção entre as áreas, a gente está na intersecção do treinador e do psicólogo, que são os profissionais que estudam cada uma dessas áreas. Obviamente, cada profissional tem o seu espaço, então o psicólogo tem o lugar dele, o treinador tem o lugar dele, e o nosso objetivo aqui é, na verdade, trocar conhecimento e conseguir que os dois profissionais se ajudem da melhor forma, que todos eles tenham acesso a todos os conhecimentos das áreas, mas entendendo que cada um também tem o seu espaço. E o nosso foco principal é sempre olhar para esse atleta, no fim das contas, né? Todo o trabalho do treinador, toda a formação tem a ver com a gente desenvolver pessoas, desenvolver jogadores. Então, a gente precisa entender primeiro, quando a gente está olhando para esse jogador, o que, que a gente está olhando. E a gente entende, então, que existe um aspecto físico que está sendo cuidado, né, pela preparação física, pela área da nutrição, pela área da fisioterapia. E aí também temos um aspecto mais técnico, que também está sendo olhado com mais cuidado por esse treinador. E quando a gente começa a olhar para o aspecto tático, a gente começa um pouquinho dessa interação maior entre a área da psicologia, entre a área mental, vamos colocar assim, porque ali no tático a gente já começa a olhar algumas variáveis cognitivas, de raciocínio, de tomada de decisão, que já são variáveis que a gente pretende abordar aqui e discutir. E depois a gente vai olhar também para um aspecto emocional, que vai entender como as emoções se manifestam e como a gente pode lidar de forma mais eficiente com tudo que se passa emocionalmente dentro daquele atleta. Entendendo também que esse atleta tem um aspecto social, que a gente também deve olhar com muito cuidado, entender que ele precisa interagir com as outras pessoas de uma forma eficiente, e que ele precisa muitas vezes aprender também a ter melhores relações e se relacionar da melhor forma. E por último, tem também um aspecto espiritual, entendendo aqui como esse aspecto que transcende todos esses outros que a gente já tratou e que faz parte de todos nós como seres humanos. E aí, então, quando a gente está falando dos aspectos psicológicos, do que a gente está falando, né? O que exatamente a gente quer olhar? A gente está olhando para um mundo interno. A gente está olhando para tantos os aspectos cognitivos quanto aspectos emocionais. E a gente chama isso de comportamento encoberto, ou seja, aquilo que está acontecendo dentro da nossa pele, né? Que só o próprio indivíduo tem acesso. Só a gente é que tem acesso ao que a gente está pensando, ao que a gente está sentindo. É isso que a gente principalmente vai olhar, vai estudar, vai buscar entender quando a gente está falando de aspectos psicológicos. E por que a gente vai dar atenção para isso? Por que a gente vai querer olhar e entender tudo isso, né? Principalmente porque isso vai refletir muito no que a gente chama de comportamento aberto, ou seja, aquilo que todo mundo vê.
no fim das contas, quando a gente está desenvolvendo alguém, quando a gente está formando, quando a gente está ensinando, a gente tem objetivos que, em geral, estão relacionados ao comportamento aberto daquele indivíduo. Mas se a gente não consegue entender o mundo interno dele, a gente também não consegue desenvolver de forma tão eficiente esse ponto final que a gente quer chegar. Então, os aspectos psicológicos vão olhar para tudo isso, para esse mundo interno, para acessar um pouco de tudo isso que está dentro da pele e para contribuir com o desenvolvimento dos comportamentos abertos que cheguem perto daquele objetivo final que a gente tem com aquele atleta, com aquele time, enfim. E por que a gente acha importante, né? O que a gente ganha quando a gente entende de comportamento humano, tanto os encobertos quanto os abertos? A gente entende que a gente vai ter um acesso maior a esse mundo interno de cada um, então a gente vai conseguir entender melhor as individualidades, e quando a gente consegue entender essas individualidades, a gente pode também trabalhar de forma mais adequada com cada um. E partindo desse ponto de que a gente está trabalhando adequadamente, a gente vai desenvolver as habilidades, tanto socioemocionais daquele indivíduo que está ali com a gente, vamos buscar desenvolver também as habilidades cognitivas daquele indivíduo e desenvolver o repertório deles, né, o repertório de comportamentos, ou seja, que tipo de comportamentos a gente espera que esse atleta tenha. A gente vai conseguir desenvolver isso de forma mais efetiva, quando a gente entende de comportamento humano. Além de tudo, contribui para a gente poder gerenciar melhor o grupo e as relações que estão presentes ali naquele grupo para a gente. E esses são os benefícios, né, que a gente vê, o que a gente está ganhando quando a gente está olhando para os aspectos psicológicos. E a gente entende que esses benefícios vêm da gente olhar tanto para a teoria quanto para a prática. Quando a gente está falando de teoria, a gente está falando de entender teoricamente conceitos que estão no dia a dia, que são falados no esporte, no dia a dia do basquete. Então, a gente fala de concentração, de motivação, de ansiedade, de inteligência, mas o que realmente cada uma dessas coisas significa, né? Do que a gente está falando, que conceito é esse? Esse é o conhecimento teórico que a gente entende que é muito importante para as áreas conversarem, para a área da psicologia, para a área do treinamento conseguirem conversar e para todo mundo conseguir ter o melhor aproveitamento possível. Além disso, a gente entende que entender as estratégias práticas, conhecer e poder aplicar, saber como aplicar, também vai ajudar muito. E aí algumas estratégias que a gente vai olhar com carinho aqui é a yoga, que é uma estratégia, e o mindfulness, né, que são duas estratégias aqui que não são próprias da psicologia, mas que tem muito a agregar quando a gente está falando de desenvolver habilidades psicológicas. E aí a gente também vai olhar para algumas práticas que são mais tradicionais da psicologia do esporte, né? O estabelecimento de metas, o estabelecimento de rotinas, a visualização, a autofala, que pode ser vista como o diálogo interno também daquele atleta, e também as dinâmicas de grupo, que sempre são faladas, né? Mas são estratégias realmente que podem ser bem eficazes quando a gente está buscando desenvolver a nossa equipe, os nossos atletas. Então, esse é um pouquinho da carinha do nosso Mind Walls e de tudo que a gente busca estudar e entende que vai ser importante para todo mundo que busca esses conhecimentos.